Voltamos para o nosso segundo bloco. Sim. Quero agradecer mais uma vez a Marcela por ter aceitado. Em nenhum momento no convite Marcela se opôs a estar aqui comigo. Muito obrigado, Marcela. Ai, por nada, querido. E aí a gente dando continuidade, no primeiro bloco falamos coisas bastante importantes, mas agora a gente vai esmiuçar um pouquinho de algumas questões para vocês. Como por um exemplo, nosso tema hoje é sobre legitimidade. Legitimidade é você ter seu espaço de fala garantido por lei, ter seu espaço de liberdade de expressão em espaços comuns, como a gente tem hoje a internet, que para muitos é terra de ninguém, onde qualquer pessoa fala o que quer, mas não é bem assim. Não Atualmente, algum tipo de comentário ofensivo tem sido sim visto Sim. pela polícia e por um É um policiamento crime que existe, virtual, um crime né? virtual. Que é uma coisa que a gente também tem que ter muito cuidado, essa questão de crimes virtuais, que é quando as pessoas... Essa questão de crime virtual, acho que ficou muito forte no ano passado com as eleições, né? Que as pessoas estavam sendo transfóbicas, estavam sendo racistas, estava sendo tudo e achava que tipo, poderia ficar tudo naquela mesma forma. E assim, que bom que está tendo essa repercussão para que isso não ocorra nem afete a autoestima nem o bem-estar das pessoas, né? Que é uma das coisas que tem lá no artigo dos direitos humanos, que é a questão do bem-estar. Então, no momento que uma pessoa ela faz isso com outra, né? Porque ela se sente muito forte, porque ela está atrás do computador, da tela de um celular, para escrever aquelas coisas, sem se preocupar como é que o outro vai ficar, isso é muito forte. Exato. Né? A gente sabe que as políticas públicas referentes a isso ainda não está muito forte, porque eu acho que deveria se ter delegacia virtual em vários espaços, que atendesse todas as demandas, todos os segmentos, mas assim, ainda está uma coisa um pouco restrita. Eu sou muito grata assim, ao universo e muito feliz por morar em Pernambuco, onde a gente tem políticas públicas muito fortes em relação a crime virtual, né, crime de ódio também. E até em questão assim, LGBT mesmo, porque as nossas articulações políticas são, como a gente tem pessoas trans que estão lá envolvidas, pessoas LGBTs, enfim, pessoas envolvidas dentro disso, se preocupam muito com essa questão do bem-estar, né, de todos. Então eu fico muito feliz por fazer parte, por morar em Pernambuco, né, porque eu sei que eu sou muito assegurada. Inclusive a gente tem dados que comprovam que aqui é um espaço que tem mais cuidado com pessoas LGBT e tal. Realmente, há uma falha que a gente sabe que para consertar essa falha precisa não só da política pública, como da própria sociedade influenciando, né? Exato. Que é a sociedade tipo, falando, dialogando sobre alguns temas. E crime virtual é um tema que a gente precisa inserir dentro até da educação primária. Isso. Entende? Eu acho que a gente tem que fazer isso. A importância é como esse espaço, né? O nosso canal Corrente do Bem, ele é um espaço online que ele está partindo da questão ideológica, mas ele não vai ficar só nisso. A partir das discussões que a gente está trazendo aqui, nas proposições, das entrevistas, queremos partir para ações nas comunidades aqui da cidade do Recife e atingindo todo o Pernambuco e quem sabe o Brasil. E aí, voltando ao nosso tema sobre a legitimidade, eu queria conversar um pouquinho com Marcela sobre alguns espaços que são espaços para nos oferecer essa legitimidade, mas que muitas vezes eles burlam o sistema. E muitas vezes a gente se permite também a se deixar, né? Eu, como venho de um segmento religioso, cristão evangélico, esse espaço cristão da religião é um espaço muito importante pela nossa construção enquanto sujeito, enquanto sociedade. E vou falar um pouquinho da minha experiência, depois você pode relatar a sua. A igreja é sim um espaço que legitima valores, que legitima a questão da família. E muitas vezes eu, quanto cristão, quanto jovem, que tenho o meu trabalho nas artes, na cultura, através da dança, fui impedido, Marcela, de poder tratar sobre esse assunto por questão do desconhecimento de alguns pastores e da comunidade religiosa que eu participava. E muitas vezes eu era afastado, calado, cargos, né? silenciado, de cargos, de poder me apresentar. Isso, para algumas pessoas que eu estou compartilhando, porque alguns dos nossos seguidores podem ter passado pela mesma coisa que eu. E se você também passou, pode comentar aí, que vai ser muito importante a gente depois ler e poder contribuir com o nosso comentário em cima desses que virão. Então, assim,
isso poderia ter me feito, Marcela, ser uma pessoa revoltada com a igreja, com a religião, mas não. Eu procurei canalizar e entender um estudo mesmo do contexto histórico e perceber que não, que eu não poderia realmente, como uma andorinha, fazer verão no meio de pessoas que já têm o seu pensamento cristalizado, embasado nas suas verdades, mas que eu poderia sim, como hoje eu faço, me conectar com pessoas do bem como você e tantas outras que nos assistem e que está aí para apoiar essa causa e poder tratar sobre esse tema de forma natural, porque isso não é um tabu, isso é algo que precisa ser discutido e quanto mais pessoas trazerem seus relatos, mais a gente se fortalece enquanto pessoas humanas, né, que se reconhecem em outras, como a questão da empatia que você falou. E eu hoje faço um trabalho que é apartidário, que não tem cunho religioso no sentido fechado. Tenho sim a minha crença, a questão da espiritualidade, mas faço isso de uma maneira que meu trabalho atinge qualquer pessoa. Não tem aquele público específico, eu quero atingir, não. Eu quero atingir o humano na sua essência. Se você se sensibiliza com essa fala nossa, com essa entrevista, com o nosso material vinculado na internet, através das músicas, da dança, você de cara já se conectou comigo. Então assim, como eu levanto a bandeira da humanidade, né, da questão da humanização, antes de a gente levantar qualquer bandeira religiosa, política, partidária, de ONG, do que quer que seja, somos um e somos humanos, como diz a palavra, a semelhança de Deus, né? Então, antes de qualquer coisa, essa essência, ela deve florir na gente, isso deve florescer para que as pessoas tenham uma empatia, porque um exemplo, essa fala para muitos pode ser um choque, pode ser, porque ele está ali no meio daquilo, será que ele apoia e levanta a causa LGBT? Minha gente, antes de qualquer coisa, né, a gente está trazendo uma discussão básica, como você bem colocou, uma discussão que deveria ser feita em casa, que deveria ser feita na escola, nas igrejas, sem essa distinção, porque realmente a arte, ela passa por um processo de estupro, que eu já ouvi até algumas pessoas falarem sobre isso, que é assim... Aquela questão do sofá, Não, eu falo no contexto geral. A arte, ela tem sido negada e ela tem sido manchada, porque a arte, ela é uma forma de expressão maior do ser humano enquanto sensibilidade, e através da arte a gente pode falar de todo tipo de assunto, porém as pessoas querem marginalizar e banalizar alguns segmentos e dizer que, não, você enquanto dança, você pode fazer uma dança que critique o meio político, porque isso não pode acontecer. A política, ela tem que ser falada, não é assim. A arte, ela tem o poder de transformar, e a arte, ela é híbrida, ela tem o poder da gente falar sobre várias questões através do nosso corpo, né? O corpo fala, né? Muitas vezes mais do que as palavras. Pois é. Outra questão é assim, eu sou cristão, faço parte de uma igreja e existe toda uma manipulação para que minha fala seja de acordo com o padrão, que nem eu mesmo acredito, mas eu reproduzo o que é me dito, eu não reflito sobre aquilo. E quando eu me deparo com um vídeo como esse, eu começo a pensar que será que o que foi me repassado é realmente o correto? Da forma que é dita, que é só isso que existe? Será que não tem algo além? Será que não é possível um diálogo, sabe? Um diálogo que não manche a sua reputação, um diálogo que não negue o que você pensa, porque também existe esse tabu na igreja. Se que é um ditado popular até, quem anda com porcos, farelo come. Então, se eu estou com Marcela, para algumas cabeças, eu já estou pegando Marcela, a gente já está tendo envolvimento emocional, sexual, afetivo sim, porque somos humanos e a gente se reconhece no outro, mas não necessariamente amoroso. Então, esse quebra de paradigma nos faz seres comuns, né? Então, a gente pode discutir questões que para muitos é um tabu, de forma natural, porque isso parte em todo tipo de segmento. Então eu acho que espaços como a igreja, que de fato são espaços que legitimam a gente de alguma forma, eles poderiam repensar na forma que impõe ao imaginar que aquilo que está sendo dito como sua verdade pode muitas vezes causar uma
repelir as pessoas de se expressarem como nós estamos fazendo aqui. Pois é, e tipo assim, essa questão da religião assim, focada em pessoas protestantes, né? É engraçado que é uma religião que de outra religião, né? Tipo assim, a gente sabe que tem a Igreja Católica que matou milhares de pessoas porque não foram a favor da sua única verdade. E daí foi se descoberto que aquilo que eles estavam fazendo não era tão legal. E daí veio Martinho Lutero e trouxe, né, depois de anos, estudos e tal, e outras pessoas também devem ter tentado, veio pro protestante, que era justamente protestar as coisas que eles achavam que eram erradas e que eram absurdas. E daí hoje a gente está seguindo o mesmo segmento da Igreja Católica, né? Porque no primeiro momento que a Igreja Protestante ela passa a matar pessoas de forma indireta, mas ela ainda assim está matando, que a Igreja Católica fez mais de forma direta, né? Ela vem de forma indireta. Então, assim, não tem esse processo de diálogo mesmo, sabe? Porque eu também fiz parte, né, também fui protestante já um dia, já estudei e tal. E eu analiso, assim, que o livro, ele é muito manipulado, assim, sabe? Ele é muito machista, sabe? Ele é muito LGBTfóbico. Então, assim, e a gente sabe que tem uma história por trás. E quando a gente vai estudar a história, a gente vê que ali tá faltando alguma coisa, entende? Só que também parte muito da interpretação. Exato. E a gente entende que muitas pessoas que são protestantes de qualquer religião, geralmente elas são ignorantes, elas não têm tanto estudo, até porque questão de estudo foi uma coisa que foi estimulada assim agora recentemente, né? De você estudar e tal. Então, quando você vai para um pré-vestibular, você estuda história e você lembra das coisas que você aprendeu enquanto criança com a Bíblia, tem uma contradição ali. Exato. Entende? Exato. Então, tipo, deveria se ter diálogo dentro da própria igreja de falar assim, ó, gente, a gente acredita nisso aqui. Isso. Mas a gente lembra que a gente vive em sociedade. Isso. Então isso aqui é o que a gente pode até acreditar, mas a gente pode jamais reproduzir preconceito em cima disso. Até porque aqui ninguém pode julgar ninguém. Hoje minha avó fez uma fala que eu até contestei ela. Que minha avó falou assim, se Deus não conserta o mundo que está errado, por que eu vou querer consertar? Aí eu virei para ela e disse assim, mas será que está errado mesmo? Ou será que está errado aos nossos olhos e aos olhos de Deus está certo? Porque a gente não sabe, né, se realmente está certo. Porque a gente fica se perguntando, por que X coisa aconteceu, Y coisa aconteceu e Deus não fez nada? Às vezes, na visão dele, tipo, não está errada, ou na visão dele está errada e ele não vai poder tomar uma ação naquela hora. Porque nem a gente mesmo consegue tomar uma ação naquele momento, entende? E isso para quem acredita em Deus, né? Do mesmo jeito que pessoas que acreditam em orixás, do mesmo jeito que existem pessoas que são ateias, não acreditam em nada, e a gente respeita. Mas a gente tem que ter essa sensibilidade, né, velho? Exato. De fazer essas análises, assim, nem tudo que está certo para você pode estar certo para mim, né? Para mim pode estar totalmente errado. Exato. Agora, eu vou chegar para você e vou dialogar, ó, olha só, essa sua visão talvez ela possa não contribuir muito, essa visão pode matar uma pessoa. Exato. Entende? Você enquanto homem, já teve práticas que você fez que foi machista. Então, tipo, você foi fazendo aquilo que já foi uma coisa que foi ensinada culturalmente, e daí chegou uma pessoa para você e disse, ó, isso não é tão legal. E daí você parou e repensou. Porque geralmente é tudo tão levado na brincadeira que acaba esquecendo que existem vidas que podem ser prejudicadas através daquilo. Como a gente está falando, né? Legitimidade não é só o espaço físico, a gente já abordou a igreja e agora a gente já vai trazer a legitimidade enquanto fala. Quando a gente se coloca aqui de cara a tapa, para que o público possa interagir conosco, a gente não quer dizer com isso que você pode entrar na nossa intimidade, escarnecer a gente. Somos falhos como vocês, temos nossas qualidades e nossos defeitos. Mas, acima de tudo, estamos tendo o entendimento que esse tipo de fala nossa, ela representa outros como nós, né? Que se espelha, que passa pelos mesmos processos que a gente. E aí, você falou da sua avó, e minha avó, há um tempo agora, a semana passada, ela trouxe uma fala também que me fez questionar ela na mesma hora. Ela disse assim, será mesmo que o seu casamento ele foi algo... não foi autorizado, mas foi liberado por Deus? Aí eu, na hora, falei assim a ela, vó, mas a senhora não é Deus para falar isso. Eu entendo o carinho e o cuidado que ela tem de se preocupar, porém, a naturalidade de uma fala que mata a outra é tão forte que as pessoas não percebem. Então, veja, essa fala eu fiquei triste, né? Mas não com ela, mas com o contexto que ela vive para chegar nisso, porque eu entendo que
o cuidado dela fez ela dizer isso e pelo olhar humano dela não foi correto, mas graças a Deus não é assim que eu me sinto. Então, de nenhuma maneira ela primeiramente me consultou se eu estava bem e se de fato isso está ocorrendo da forma que eu imaginava. Então, ela trouxe uma fala da expectativa dela enquanto vó. E aí eu questionei, mas será que a senhora é Deus para poder falar que Deus não está se agradando? Então, minha gente, agora a gente saiu da questão da legitimidade de espaço e a gente está entrando na legitimidade da fala, que muitas vezes uma fala como a da sua avó e como a da minha pode realmente matar uma pessoa. Inclusive, e não só matar de forma assim, física, como pode também matar de forma psicológica, né? Porque no primeiro momento que eu faço uma fala infeliz, aquilo pode questionar a autoestima da pessoa. A pessoa pode se fazer uma autoanálise e achar que ela não é tão boa. Eu recordo, né, a gente falando assim dessas questões, eu recordo que quando eu era mais nova, pelo fato de eu usar óculos, que eu sou míope, tenho muita miopia, eu era vista enquanto feia por uma questão de usar óculos, o que é um absurdo, porque se eu uso óculos é porque eu preciso, né? Então, tipo assim, aquilo me fazia me questionar muitas vezes que eu não poderia não ser tão perfeita pra ter algo com alguém só pelo fato de que eu usava óculos. E eu passei vários anos morta, né? Tipo, fui morta por palavras, porque, tipo, sofri bullying, e não só por conta disso, né? Por conta de vários outros fatores. Mas, tipo, o bullying é uma coisa que pode matar a gente com palavras. E o bullying, ele não só ocorre às vezes na escola, né? Minha avó me questionou, assim, quando eu era mais nova, e atualmente eu consigo trazer isso de uma forma mais ampla. Como foi que eu cheguei a ter depressão lá por 2011, quando eu tinha 15 anos? Gente, assim, foi tanta pressão, foi tantas palavras horríveis, né? Tipo, meu pai me questionava muito minha feminilidade, que eu sempre fui muito feminina. E aquilo era muito chato, e aquilo me matava todos os dias. Na escola também, na igreja a qual eu fazia parte, que eu não podia cantar, que eu não podia fazer parte das coisas, porque na visão e na perspectiva deles, eu não era aquilo que eles queriam. Então, assim, eu passei muito tempo sendo morta dia após dia por palavras, e daí eu simplesmente soltei, entrei em depressão, né? Que é o que acontece, que isso é muito natural, de você ser tão pressionada e chegar um dia que você não aguenta mais. Eu voltei a ter depressão, nunca parei na realidade, né? Nunca deixei de ter depressão. Mas eu voltei a ter uma crise, tipo, com 20 anos, depois com 21, depois com 22. Que foi quando eu analisei assim, não, peraí, eu preciso pegar de volta o comando disso aqui. Eu preciso renascer, entende? Então, tipo, quando eu me encontrei enquanto pessoa, quando eu renasci, eu comecei a analisar assim, pô, só se a gente tivesse uma educação primária muito legal, a gente teria tido uma personalidade muito forte para ser a gente mesma, a gente não teria passado por bullying, a gente não teria sofrido tanto, e é uma das coisas assim, a gente não teria perdido tantos amigos, né, na questão do suicídio. Porque tem gente que se mata por causa de uma fala infeliz, né? Tem gente que é morta por conta de uma fala infeliz. E tem gente que mesmo viva está morta por conta de uma fala infeliz. Perfeito, né? perfeito. Porque isso que foi falado para tu, se tu não tivesse maturidade suficiente, tu poderia começar a se questionar, nossa, será que o meu casamento realmente chegar a me separar. E era isso que eu ia falar. Poderia chegar até o ponto da separação, porque poderia começar a analisar, começar a ver que ela não era boa para você, porque ela não faz isso que eu quero, não sei o que, e daí gerar um conflito onde não tinha conflito. E que no final não era essa a intenção da minha avó. Então, Sim. ela não teve a senso crítico, né? De imaginar até onde a fala dela poderia chegar, porque como você bem colocou, poderia gerar essa confusão toda e no final a gente dizia assim, tinha um problema. Não, a gente foi uma fala que causou um problema. A gente vai agora para o terceiro bloco, que a gente está efervescendo aqui de ideias e a gente está fazendo um passeio gostoso na questão da legitimidade, onde a gente partiu da questão física, do espaço físico, espaços que legitimam a gente partiu da fala e agora a gente vai para o terceiro bloco e daqui a pouco vocês vão saber o que a gente vai falar, tá bom? Cheiro!